Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e nós vamos fazer hoje o quinto vídeo sobre moldando o entendimento e a faculdade interior dos homens. Nós estamos falando sobre homens passivos das suas faculdades interiores, e a passividade vem das pessoas que sofrem sensações, emoções exacerbadas, mas também pena e retaliações por não estar moldando o seu interior conforme a palavra de Deus. Nós já falamos sobre área espiritual, sobre área bastante dividida do espírito do ser humano, consciência, julgamento da razão e vontade. E nós vamos falar hoje sobre a mente passiva, a mente que não é desenvolvida, que a passividade da mente vem da falta de desenvoltura e de aprendizado geral no ser humano. São pessoas que se bloquearam, não querem mais aprender nada, eles acreditam que tudo que eles sabem é o suficiente, ou que tem uma voz do além que fala com eles. Enquanto Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Todos que se converteram, seja ele de membro a um ministro, começou a fé dele por ouvir a palavra e nunca vai parar. Nós vamos ter que ouvir, obedecer, praticar, orar e jejuar o resto da vida. E uma das coisas que eu acho impressionante é porque as pessoas usam temas complicados. Por exemplo, as pessoas que, como os pescadores da Bíblia, os pescadores que Jesus usou para a sua obra convidando como discípulos, porque eles eram indoutos, homens sem letras. Então a partir dali começou a se criar um artifício nas pessoas, que o Senhor os conhece, que o Senhor sabe o que eles são, e da vida geral deles é como se Deus agradasse que eles fossem daquele jeito, sem conhecimento, sem entendimento, porque não saber escrever é uma coisa, mas uma boa audição faz a pessoa um tremendo pregador da palavra de Deus. E aí eles alegam: eu sou assim, Deus me quer assim, Deus me usa assim. E todos nós passamos um período assim na palavra, até que chega um ponto que a gente começa a ver outras pessoas crescendo no evangelho e a gente só correndo atrás de movimento. Então leva-nos, depois de muitos anos, às vezes com desgaste, a ter que voltar pelo caminho do aprendizado, entrar no esgotamento, numa frustração espiritual, porque daí aquele monte de promessa que Deus tinha não se cumpriu na vida da pessoa. Só que para se cumprir promessa eu tenho que me preparar. Deus quer te usar em cura. Eu que não comece a ler sobre cura, orar acreditando, visitar enfermos, toda a oração da fé para enfermo participar, eu nunca vou desenvolver esse talento. E aí, dentro dessa situação, os passivos, aqueles que ficam sofrendo sensações, emoções, penas, retaliações, fechando sem querer buscar mais conhecimento, aprendimento, mesmo em escola dominical, diálogo com um bom mestre, até teologia, que muita gente tem contra. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: essas pessoas vão criar muitas fortalezas, autodedução, e vão criar muitas heresias também, porque Paulo alerta o povo para não ser levado a todo vento de doutrina. E esses ventos doutrinários é que eu quero fazer um breve comentário. Eu vou ler aqui Atos capítulo 4, versículo 13 e 14, porque no capítulo 3 de Atos fala que Pedro e João estavam chegando na porta do templo. Quando eles viram o aleijado, ele foi curado. Termos que Pedro usou: não tem ouro nem prata, mas o que tem isso te dou, em nome do Senhor Jesus, levante e anda. A partir dali, começaram a levar eles diante de sinédrio, sacerdotes, guardas, todo mundo pressionando eles por causa da fé deles. A igreja estava vindo ali, eles tinham acabado de ser revestidos de poder em Pentecostes. Mas para esse revestimento existe uma história. O capítulo 4, 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, primeiro, ousadia de Pedro e João, não é pessoa que fica na autodefesa e na autodedução, são ousados e o Espírito convence quem ouve eles. Aí diz assim: informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ficaram maravilhados quando viram a ousadia. E aí ficaram sabendo que eles andaram com Jesus. Então veja bem, Pedro e João, batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento,
tinham leve conhecimento da lei e andaram 3 anos com Jesus, sabendo tudo e aprendendo. Jesus falou: agora vocês aprenderam, mas são falhos, me negaram, até curaram por uma ordem minha, agora vocês vão ficar em Jerusalém para serem revestidos daquele que eu sou, que era o Espírito Santo. Lembra que Jesus foi batizado e o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Agora ele mandou os apóstolos ficarem em Jerusalém, foram revestidos, então agora eles estavam ousados. As pessoas ouviam, se maravilhados, sabendo que eram doutos, sem letra, mas tinham o quê? Batismo de João, conhecimento da lei e, sobretudo, andado 3 anos com Jesus. 3 anos que eles faziam o que esses 3 anos junto com Jesus? Eles desenvolviam primeiro a fé, porque viam Jesus pregando e fazendo. A segunda coisa, eles ouviam muito, e a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. A terceira coisa, eles aprenderam a fazer, porque Jesus de vez em quando mandava os 12 de 2 em 2 a ir fazer. Então, os pescadores, incontestavelmente, não tem como contestar, eles foram usados por Cristo, foram usados por Deus através do Espírito Santo, mas andaram com Cristo, aprenderam com Cristo e foram revestidos da promessa que Jesus fez do Consolador. E dentro disso, homens fortes, homens conhecedores, homens que tinham uma fé tremenda, dons, ministérios, porque passaram depois do revestimento de discípulo para apóstolos do Senhor. Mas na hora de Deus usar um homem para colocar os fundamentos da igreja e dar continuidade mais afinco ao ministério de Cristo na terra, no sentido de formação da igreja, Deus usou um homem diferente. Deus não usou propriamente um indouto que usa os dons e aquele conhecimento dos 3 anos. Deus usou um homem que tinha conhecimento, uma formação passada, transformou esse homem. Capítulo 9 de Atos fala isso, Saulo, que passou a se chamar Paulo. Em Filipenses 3,4 ele diz assim, ainda que também, Paulo dizendo aos Filipenses, podia confiar na carne, quer dizer, naquilo que eu me formei e sou, se de algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele começou a dar as credenciais humanas dele para poder falar. Ele disse, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Conclusão, ele era o quê? Um judeu, hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Fariseu cuidava da lei. Era aqueles homens que ficavam exigindo cumprimentos da lei e até com regras excessivas. E Paulo aqui fala, eu poderia me gloriar, porque olha a formação, sou filho de judeu, sou formado mesmo, tenho uma formação aí dentro, sou da tribo de Benjamim, eu tenho uma origem para confiar na minha carne, na minha autodedução, autossuficiência. Poderia criar uma seita, uma fortaleza, uma heresia. Só que ele fala, segundo o zelo eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei irrepreensível. Querendo dizer, não aceitava o evangelho de Cristo. Até lá no capítulo 9 de Atos, quando o Senhor veio para ele, o derrubou do cavalo, se apresentou para ele, e teve Deus que convencer um vaso que tinha um dom de cura chamado Ananias para ministrar a vida dele por causa do medo. Olha bem, porque esse homem era perseguidor da igreja, ele era fechado com a lei, e na lei ele era irrepreensível. Só que olha o que ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei a perca por Cristo. Conclusão, ele teve que perder toda aquela bagagem do ser humano formado em Israel, da antiga lei, para receber a nova aliança que vinha em Cristo Jesus. Ele teve que aceitar o novo surgimento, que é a graça que vinha de Cristo Jesus, e ele teve que pegar aquilo e colocar por perca, começar a vida dele de novo. Leia lá Atos capítulo 9, eu estou fazendo um resumo básico, não tão profundo teológico, que o vídeo não nos permite isso. Aí ele fala, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perca em Cristo. Podia se gloriar na carne, falar, sou fariseu, sou hebreu, essa é a lei. Mas o Espírito abriu os olhos do entendimento de Paulo, para que ele entendesse a graça em Cristo Jesus. Cristo se revelou para ele no caminho de Damasco, quando veio o clarão e o cegou, e ele foi guiado pelas pessoas até Ananias ir lá ser pregado, e depois daquilo ele partiu para uns lados contrários de Jerusalém, de Israel, até poder se fortalecer para voltar e fazer um debate. E no versículo 11 e 12 de Filipenses 3 ele diz assim, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ele estava permanecendo na fidelidade a Cristo, porque ele sabia que ele ia partir um dia, e ele queria ganhar a vida eterna, que ele entendia que só vinha em Cristo Jesus.
Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso em Cristo. Aí ele começa a se dedicar, ele começa a falar que ele se entregou ao Senhor, que ele estava lutando para ganhar a vida eterna, que ele estava preso em Cristo, ele tinha entendido a nova aliança. E dentro desse procedimento, eu gostaria que você entendesse que mesmo dentro dessa situação, olha, lembra que a gente leu 4:13 de Atos, Pedro e João indoutos, sem letras, mas cheios do Espírito, batismo de João, conhecedores da lei, andaram 3 anos com Jesus e para vivificar tudo o que eles aprenderam foram revestidos com o poder do alto. Chegou um ponto que dentro dos pontos da palavra de Deus, um vaso depende do outro. Infeliz daquele que não quer aprender, que não quer crescer. Por quê? O próprio Pedro, apóstolo Pedro, deu um testemunho a respeito da grandeza que Deus tinha colocado na vida do apóstolo Paulo, e até, vamos dizer assim, entre aspas, chamando ele de, vamos dizer, doutor inspirado por Deus na palavra, quando na 2 Pedro, livro de 2ª epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro escreve assim na epístola dele, universal: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele falou, ganhe a longanimidade da salvação dessas profundezas que o ministério de Paulo tem apresentado. Não caia na heresia. Lembra que Paulo já saiu do meio desses perseguidores que está querendo reter a graça de Cristo, a nova aliança de Cristo. E aí ele diz assim, falando disso, ele falou que Paulo recebeu uma sabedoria de Deus. Falando disso, da sabedoria, com todas nas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, versículo 16. Falando disso em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstante torce e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que Pedro fala, aceite o que Paulo tem entregue nas suas epístolas, há pontos difíceis de se entender, mas ele declara que foi uma sabedoria que Paulo recebeu de Deus. E ele falou, olha que palavra séria, há pontos difíceis de entender, que pessoas que eram o quê? O que Pedro era segundo os olhos dos homens da lei, indoutos. Indoutos, 2 Pedro 3,16. Inconstante torce igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Ele quis dizer, apassivos aí. Pessoas que sofrem sensações, emoções e vai colocando sua autodedução, autossuficiência, indo em movimentos e situações e vai criando uma fortaleza contra o evangelho e fala, aceita o que Paulo tem dito. Há pontos que é difícil de se entender, a qual indoutos, pessoas o quê? Não tinham um batismo sincero, não tinham andado com Jesus, praticavam a lei segundo ainda o modo arcaico, não tinha sido batizado com o Espírito Santo, como tinha sido Paulo, Pedro e outros. Então eles não entendiam certos pontos da graça em Cristo. Chegava um ponto que, por não terem aquela relação com o Espírito Santo, ficar dividido entre a lei e a graça, ou filosofias e outras coisas, essas pessoas acabavam o quê? Ficando dividida do evangelho, acabavam não aceitando e vindo pontos divergentes. Nas últimas horas, tem muito disso no evangelho. As pessoas, Deus conhece meu coração, Deus sabe, eu não vejo dessa maneira. Senhor, isso que está escrito é imutável. Aqui fala assim que o indouto, o inconstante, ele torce não só as epístolas de Paulo, como também as outras escrituras. Pedro falando. E é interessante que eu, na minha decorrência de fé, eu vi muitos pastores. Calma, é Paulo que escreveu, mas o Senhor não vê assim. Era cada sacanagem que eu via. Na verdade, tem coisas que nós estudamos a teologia que é cultural, da cultura da época. Mas a ordem, a decência, o espírito não muda. Porque hoje em dia fala assim, a cabeça dos próprios líderes. Essa igreja tem uma visão assim, se quiser entrar, a visão é essa. Querendo dizer, você vai ter que entrar na doutrina que eu coloquei. Por quê? Qual é a visão de uma igreja de Cristo? Pregar a verdade, salvar almas, ver vidas transformadas, revestidas do Espírito. Se é culto de cura, é dom do Espírito. Se é culto de profecia, é culto do Espírito, existe. Se é culto de milagres, é do Espírito Santo. Se é culto da palavra, sabedoria, conhecimento, discernimento, vem do Espírito. Não entendemos então, porque cada igreja alega uma visão. Alega o quê?
Cada líder quer o povo presa sua. Cada líder quer criar um povo não livre, mas um homem preso. Outra situação que você vê que é até a fortaleza da mente das pessoas, elas às vezes estão numa igreja maltratada e sofrendo. O líder sabe que ele está falhando, mas para ele está bom, tem que estar lá um número na frente dele. As pessoas hoje botou na cabeça que para ir de uma igreja para outra eles têm que pedir a bênção. Que sem a bênção daquele homem ele não chega em lugar nenhum. Você tem que entender que o próprio Senhor fala que se os ministros falhar, ele mesmo guia as ovelhas. O pastor, aí ele sai. Aí fica sabendo que o pastor de lá falou que ele vai ser maldito. Quando ele tem uma batalha ali, ele já se sente acusado. É porque o pastor de lá fica amaldiçoando, é oração contrária. Senhor, você vai sair de um lugar para o outro, olha como está a sua vida, função de pastor, é só você olhar lá em Jeremias, acho que é 23, função de pastor, ou lá no livro de Ezequiel, você vai analisar lá, apacentar, alimentar, guiar e direcionar. Apacentar, cuidar, consolar, ministrar as feridas. Alimentar, palavra e dons de ministério do Espírito. Direcionar, a palavra tem que ser viva. E ser o guia, um modelo e uma pessoa que vai para a guerra e as pessoas veem as portas se abrir. Fora disso, você pode ir para onde você quiser, que a Bíblia fala que maldição sem causa não entra. Senhor, estou mudando de opinião, porque estou sobre maldição, sobre problema, não está legal minha vida, e ao mesmo tempo aqui, senhores, você que é um ministro de Deus, novo ou não, antigo ou não, que está tendo dificuldades, excesso de enfermidades e problemas, bota uma coisa na sua cabeça. Precisamos estar sendo renovados. A unção de Deus se renova cada dia. Em Lamentações, Jeremias escreve, nova é cada manhã, todo dia se renova, a palavra de Deus se renova todo dia, a sua vida tem que estar renovada. Sozinho, pegando o que você quer da palavra e fazendo, não vai funcionar. Você vai ter que estar junto com um grupo, ouvindo um falar, outro testemunhar, outros orando. Nós também recebemos oração, porque nós oramos, não somos super-heróis. Então eu vou orar para que as nossas mentes não sejam passivas, não seja uma mente atrofiada, uma mente sem aprendizado. E aprenda uma coisa, você que é rebelde contra a liderança. Sentir de Deus e ficar aqui. Meu tempo aqui acabou, vou para lá. São pessoas que não têm mentes discipuladas. São umas mentes que têm dificuldade, em parte, de aprendizado geral. Tem área que ele vai bem, tem área que ele não vai. Tem outros que não vai bem em área nenhuma. Finança, família e nada, porque em tudo ele se fechou em si. E isso é um defeito. Então eu vou fazer uma pequena oração. Deus, eu não quero a minha mente passiva, e nem tampouco a mente daqueles que verem esse vídeo, porque nós estamos numa série de estudos e esse é o 5º vídeo falando dos problemas da mente. Segundo Coríntios 10, de 3 a 5, fala que as armas da nossa mente não podem ser de carne, tem que ser poderosas no Senhor, ouvir, aprender, praticar, obedecer, ser sinceros e fiéis ao Senhor. Venha ajudar, transformar a nossa mente, nosso coração, para que a tua palavra continue sendo viva e eficaz. Vazia ela não volta, por isso tem que estar num homem que deixa ser moldado, em nome de Jesus.